Para os senadores, em especial aqueles que fazem parte da oposição ao governo, a criação da CPI se mostra importante para garantir que a investigação será feita de maneira independente de órgãos ligados ao governo. E o movimento em torno da instalação dessa comissão é o tema do nosso debate de hoje aqui na CNN, hoje um pouquinho mais cedo. Para isso, nós convidamos o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, nossas regras, temos por premissa aqui na CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicada ou rude, nunca quero ser e interrompe os senhores, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, boa tarde, muito bem-vindos os dois. Vou à primeira pergunta. Após protocolar o pedido de abertura de CPI, a oposição fez uma longa coletiva de imprensa detalhando o requerimento. Segundo os senadores, a investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal estaria sob forte intervenção e ameaça. Senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que colheu as assinaturas necessárias para a solicitação, disse, abre aspas, desde a semana passada é de conhecimento de todos, em áudio do ex-ministro Milton Ribeiro, que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse, fecha aspas. Deputado capitão Alberto Neto queria sua avaliação sobre a declaração do senador ao protocolar o pedido de CPI. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da CNN, boa tarde, meu colega de parlamento, Henrique Fontana. Sempre um prazer estar falando nessa TV, nessa rádio, que cresce de maneira assustadora aqui no nosso país. Parabéns pelo brilhante trabalho de vocês. Em relação ao senador Randolfo Rodrigues, já é conhecido em todo o Brasil, no circo que ele montou na CPI do Covid. Investigaram e ao final da CPI foi verificado que não teve nenhum recurso federal desviado. E se tivesse provado, tinha que punir os culpados. Mas ficou muito claro que o governo Bolsonaro é um governo diferente de outrora. Governo que governou o nosso país por 13 anos, que colocou o nosso país num mar de corrupção, que causou revolta em toda a população brasileira, por isso que nós exigimos a mudança. E a CPI, que o Randolfo foi o vice-presidente, ficou muito claro isso, que o nosso presidente é diferente, faz diferente dos governos anteriores. Aqui não tem esquema de corrupção. Se alguém errou dentro de algum ministério, se alguém dentro de alguma secretaria usou de mau uso do recurso público, essa pessoa tem que ser investigada, a Polícia Federal, a CGU vai fazer o seu trabalho e vai para a cadeia. Aqui não tem político de estimação, aqui não tem compromisso com a corrupção. A CPI do Covid mostrou muito claro isso. E a CPI do MEC, se realmente tiver o objetivo de investigar e punir culpados, não tem problema nenhum. Mas nós sabemos que o senador Randolfo quer fazer um circo político e fazer campanha eleitoral em cima de uma CPI. Vou dar uns segundinhos a mais, então, para o deputado Henrique Fontana também responder. Vou repetir a pergunta. Após protocolar o pedido de abertura de CPI, a oposição fez uma longa coletiva de imprensa detalhando o requerimento. Segundo os senadores, a investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal estaria sob forte intervenção e ameaça. Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e que colheu as assinaturas necessárias para a solicitação, disse, abre aspas, desde a semana passada é de conhecimento de todos, em áudio do ex-ministro Milton Ribeiro, que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse, fecha aspas. Queria sua avaliação sobre essa declaração do senador ao protocolar o pedido de CPI. Bom, Luciana, primeiro cumprimentar todos os telespectadores da CNN, cumprimentar o meu colega, deputado Alberto Neto,
e começar dizendo a ele, aos nossos telespectadores, que a CPI da Covid foi uma CPI extremamente importante para o país, foi uma CPI seríssima e que mostrou de forma contundente o absoluto manejo inadequado, além de casos de corrupção que envolveram, inclusive, a compra de vacinas, infelizmente, com pedido de propinas, mas mais do que isto, a CPI deixou claro, a CPI da Covid, que o governo Bolsonaro cometeu um verdadeiro crime contra o povo brasileiro quando todas as medidas técnicas, científicas, que orientavam a proteção da vida dos brasileiros, foi boicotada pelo presidente, que colocou o governo a apoiar aquilo que se chama imunidade de rebanho e que levou à morte de centenas de milhares de brasileiros que poderiam estar vivos até hoje. Então, em homenagem a estas famílias que perderam milhares de vidas, é que eu faço esta ressalva inicial. Aquilo não foi um circo e muito menos a pandemia, que foi gravíssima e que deveria ter sido enfrentada de maneira séria, técnica e científica pelo presidente atual, que se mostra sempre despreparado para todos os temas. Segundo, Luciano, estamos aqui falando, infelizmente, ao que tudo indica, de um caso gravíssimo de corrupção dentro de um dos ministérios mais importantes da República. Sim. E na minha segunda fala eu entrarei em detalhes, mas eu digo aqui, sim, vejam o que dizia o pastor, né, e o ministro Milton Ribeiro, que ele queria atender prioritariamente os pedidos do pastor Gilmar, que é o amigo do presidente Bolsonaro, que queria exercer tráfico de influência, deputado, dentro do Ministério. Sim, deputado. Agora eu terei que dar também, daqui a pouco, mais alguns segundos para o capitão Alberto Neto, mas a gente vai equilibrando aqui a fala. Vou à segunda pergunta. O requerimento para a criação da CPI afirma que o colegiado tem como objetivo apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Consta para a abertura da investigação a seguinte justificativa, abre aspas, as denúncias apontam que o então ministro Milton Ribeiro priorizava amigos de 2 pastores a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, na destinação de verbas públicas afetas ao Ministério da Educação. Em troca da priorização e da liberação das verbas públicas para a construção de escolas e creches, os pastores cobravam propina dos prefeitos, solicitando pagamentos em dinheiro, em bíblias e até em ouro. Fecha aspas. Deputado Henrique Fontana, continuo com o senhor, então. Qual é a sua avaliação sobre essa justificativa apresentada para tentar abrir a CPI do MEC? Bom, então esse assunto é importante que se coloque aqui para os nossos telespectadores da CNN. Ele veio a público com uma matéria extremamente qualificada de jornalismo investigativo do jornal Estado de São Paulo. O que esta matéria mostrou? Que 2 pastores, e aqui também eu abro um parênteses, porque os 2 pastores, nós temos que sempre separar dos pastores sérios que atuam nas suas atividades religiosas do país, né? Mas estes 2 pastores nem funcionários públicos eram, e o ministro da Educação à época, Milton Ribeiro, que aliás foi um dos 4 ministros de Bolsonaro, que transformou o Ministério da Educação neste balcão de negócios e já demitiu 4 ministros, inclusive o próprio Milton Ribeiro, ele dizia que estava orientado a atender, em primeiro lugar, os pedidos deste pastor Gilmar. E este pastor Gilmar, está ficando cada vez mais claro, tinha uma rede de propinas, pediu uma propina para um projeto com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Mas isso se torna ainda mais grave, porque quando a Polícia Federal está investigando, e o governo Bolsonaro é permanentemente envolvido com esta ideia de impedir investigações, quando a Polícia Federal está investigando, o presidente Bolsonaro passa, ao que tudo indica, a pressionar para impedir investigações. Inclusive, recentemente, o Ministério Público Federal devolveu para o Supremo Tribunal Federal este processo todo,
pelo envolvimento de Bolsonaro, ao que tudo indica, com a obstrução de justiça. Sim. Por isso é que a CPI é muito importante para contribuir com essas investigações. Sim, agora eu repito a pergunta e dou mais uns segundinhos também ao capitão Alberto Neto. O requerimento para a criação da CPI afirma que o colegiado tem como objetivo apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Consta para a abertura da investigação a seguinte justificativa, abre aspas, as denúncias apontam que o então ministro Milton Ribeiro priorizava amigos de 2 pastores a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, na destinação de verbas públicas afetas ao Ministério da Educação. Em troca da priorização e da liberação das verbas públicas para a construção de escolas e creches, os pastores cobravam propina dos prefeitos, solicitando pagamentos em dinheiro, em bíblias e até em ouro, fecha aspas. Qual é a sua avaliação sobre a justificativa apresentada para tentar abrir a CPI do MEC? Luciana, primeiro nós temos que separar as coisas. Se o presidente pediu para o ministro receber alguém, não significa que tem um direcionamento para qualquer tipo de corrupção. O ministro é um servidor público, ele precisa receber as pessoas e, se o pedido for legítimo, não teria problema nenhum. Se os pastores tiveram algum tipo de desvio e a Polícia Federal está investigando, esses pastores precisam ir para a cadeia, né? E como o deputado falou muito bem, separar os pastores dos membros da igreja, da religião, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas que o governo Bolsonaro não teme nenhum tipo de investigação. Muito pelo contrário, até incentiva. Agora, na Petrobras, o próprio presidente da República pediu uma CPI para investigar, porque nós já estamos reduzindo os impostos, nós já estamos trabalhando para reduzir o preço dos combustíveis e nós queremos entender por que dentro da burocracia da Petrobras a gente não consegue levar essa resposta rápida para a população. Então, a exemplo da CPI da Petrobras, o presidente não teme nenhum tipo de investigação. Agora, o que o PT quer é colocar todo mundo no mesmo saco. É tipo levar para um ramo eleitoral e dizer o seguinte, olha, o PT é corrupto sim, os nossos dirigentes foram presos sim, devolvemos 100 milhões de reais aos cofres públicos sim. Nós perdemos, então, agora, já retomamos, então, o contato. Vou pedir agora para o deputado continuar a resposta. Perdemos momentaneamente seu contato, deputado. Então, o PT quer colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que há uma diferença gigantesca no esquema de corrupção que existia no PT, e se um ou outro funcionário dentro da administração pública, que é gigantesca, cometer algum tipo de falha, nós temos órgãos competentes para investigar e punir, mas não tem ligação nenhuma com o presidente da República. Então, nós estamos muito tranquilos para qualquer tipo de investigação. Agora, o objetivo dessa CPI é claro, é colocar o presidente Bolsonaro no mesmo saco do presidente Lula, só que é muito diferença. Sim. Tem uma diferença abissal. Continuo com o senhor, deputado, vou à terceira e última pergunta. O senador Randolfo Rodrigues informou à CNN que, se criada, a CPI deverá durar até 90 dias, mas pode ser encerrada antes, principalmente por causa da campanha eleitoral e das eleições de outubro. A probabilidade é que, se a CPI realmente for instalada, só comece a funcionar mesmo a partir de agosto. O nosso analista de política, Caio Junqueira, apurou junto a interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, se o requerimento de Randolfo Rodrigues cumprir todos os requisitos necessários, a CPI será, de fato, instalada. No entanto, Pacheco ponderou, abre aspas, o fato de estar no momento muito próximo da eleição acaba prejudicando o trabalho de qualquer CPI, fecha aspas. Deputado Alberto Neto, qual é o seu ponto de vista sobre a abertura de uma CPI em ano eleitoral? Eu vou repetir o argumento anterior. O senador Randolfo Rodrigues tem um objetivo muito claro, que é fazer um circo, colocar o presidente Bolsonaro no mesmo saco do PT, que é o saco da corrupção, onde levou o nosso país para a lama, onde tornou a Petrobras. Hoje nós temos um problema gravíssimo com os combustíveis. Nós não refinamos 100% dos combustíveis graças à corrupção lá em Pernambuco, no Maranhão,
no Rio de Janeiro, que nós não temos refinaria, temos que importar ainda derivados do petróleo. Olha o absurdo isso. Então, o senador Randolph tem essa estratégia de usar esse período curto da CPI para prejudicar o presidente. Mas o presidente, ele é diferente. Ele não teme qualquer tipo de investigação, porque ele tem a consciência muito tranquila que está fazendo o melhor para o nosso país. Com o Auxílio Brasil, nós conseguimos reduzir 23% da pobreza. Agora, com o crescimento, né, nós conseguimos dar uma aula para o mundo, freando a inflação. Nós estamos, junto com o Congresso, agora reduzindo os impostos, inclusive que o PT trabalhou contra isso, mas nós conseguimos virar esse jogo, reduzir os impostos do nosso país para controlar. O Brasil é o país que mais cresce dentro dos países do mundo. O nosso real é a moeda que mais se valoriza entre as nações mais desenvolvidas. Então, nós estamos no caminho correto. O que a oposição quer fazer nesse momento político é destabilizar, tentar confundir o eleitorado, e um caso isolado Estamos perdendo agora a resposta, no finalzinho agora, a resposta do capitão Alberto Neto. Se eu tiver alguns segundinhos ainda e a gente conseguir retomar aqui o contato com normalidade, eu ainda dou uns segundinhos para ele. Caso contrário, a gente continua com o deputado Henrique Fontana. Vamos à terceira pergunta agora. O senador Randolph Rodrigues informou à CNN que, se criada, a CPI deverá durar até 90 dias, mas pode ser encerrada antes, principalmente por causa da campanha eleitoral e das eleições de outubro. A probabilidade é que, se a CPI realmente for instalada, só comece a funcionar mesmo a partir de agosto. O nosso analista de política, Caio Junqueira, apurou junto a interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, se o requerimento de Randolph Rodrigues cumprir todos os requisitos necessários, a CPI será de fato instalada. No entanto, Pacheco ponderou, abre aspas, o fato de estar no momento muito próximo da eleição acaba prejudicando o trabalho de qualquer CPI, fecha aspas. Qual o seu ponto de vista sobre a abertura de uma CPI em ano eleitoral, deputado? CPI deve ser aberta na medida em que haja um fato determinado, grave, indícios, como é o caso de agora. Os indícios são de que uma rede de corrupção importante, de tráfico de influências, foi montada dentro do Ministério da Educação. E isso deve ser investigado. E, de fato, como disse o deputado Alberto Neto, o nosso governo foi muito diferente do governo atual, porque sempre que surgia qualquer questão de caso de corrupção, as investigações eram incentivadas e apoiadas. Eu vou ler apenas alguns casos de obstrução de justiça do presidente Bolsonaro. O delegado que investigava o caso Queiroz das rachadinhas foi afastado por Bolsonaro. O diretor da Polícia Federal, no caso Flávio Bolsonaro, também foi afastado. O delegado que investigava crimes ambientais do ministro Salles na Amazônia foi exonerado. O delegado que investigava o outro filho do presidente Jair Renan também foi afastado. Ele determinou sigilo de 100 anos sobre o acesso dos filhos ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Alvorada e assim por diante. Sigilo nos gastos do cartão corporativo, sigilo de 10 anos sobre a compra de vacinas, sigilo em documentos da reforma administrativa. Então, realmente, o que está ocorrendo no governo Bolsonaro é uma permanente tentativa de obstruir a justiça, de impedir investigações e, dentro deste caso que estamos debatendo aqui, sobre o Ministério da Educação, evidentes sinais de que um balcão de negócios se montou ali. Quem acusou a exigência de propinas para liberar projetos foram prefeitos dos mais diferentes partidos. Quem está investigando é a Polícia Federal. Quem mandou prender o ministro foi a Justiça. E o Ministério Público Federal pediu para que o Supremo analisasse o crime muito provável de Bolsonaro, que obstruiu a Justiça mais uma vez, avisando o ministro antes que ia haver uma busca e apreensão na casa dele. Eu agradeço muito, então, aqui a presença dos parlamentares nesse debate.